E voltando, lembrando que a gente falou, né, da tipo de taxa, risco e liquidez. Tem risco, pessoal, ação, aí é para a gente lembrar bem, né? Então vamos sempre, de cada tipo de investimento, a gente vai associando esses 3 pontos que são bem importantes, pontos básicos, tá? É importante a gente saber tipo de taxas cobrada como ação. Olha que informação ouro para quem está aí. Ação no Brasil, você tem direito a vender R$ 20.000 por mês sem cobrar qualquer taxa, sem pagar qualquer tipo de imposto. Então, hoje, se eu emitir uma ordem de venda de tantas ações, valendo aí a ordem de venda até 19.999, dentro do mês de setembro, não vou pagar R$ 1 de investimento. Olha que bacana. E muitas pessoas estão colocando R$ 20.000 no banco do que o gerente lá pediu. E aí, pessoal, nada contra banco ou o gerente do banco, tá? Mas é a informação que é uma realidade da população nossa hoje, tá? Muitas vezes o que a gente vê na prática é o banco oferecendo um serviço. R$ 20.000 é uma quantia de dinheiro que eu particularmente acho assim muito interessante. Então, difícil um tipo de investimento que você vai conseguir colocar R$ 20.000 e que você não vai perder dinheiro porque você vai estar pagando uma taxa de administração por um terceiro, normalmente o banco, né? Então, quando você for sacar os seus R$ 20.000, você vai estar perdendo ele. Foi o que aconteceu com alguns casos. Comprei lá um tipo de carta de investimento e fui sacar, estava menor do que eu. Então, todos eles têm risco. Falando de ação, então, ficar atento com o risco, eu diria que esse é o último estágio para o investidor. Então, realmente tem um risco. Questão de liquidez que a gente falou, né? A ação, normalmente, quando você compra ou vende, 3 dias depois, 3 dias úteis, vai estar na sua conta. Seja o dinheiro que você está vendendo, seja o tipo de ação que você está comprando, está liquidando ali na sua carteira, você já vai ter acesso ali à sua carteira de investidor no seu home broker, você já vai conseguir fazer qualquer coisa com ela, mantê-la na carteira ou depois vender, beleza? E o tipo de imposto. No caso de ação, o grande trunfo, né, é que não tem imposto sobre ação, até R$ 20.000 por mês, ok? Então, esse é um grande diferencial. Existe alguns dos nossos congressistas aí, né, falando do Congresso Nacional mesmo como todos, os nossos deputados / senadores, que tem alguns projetos de lei para poder taxar esse tipo de investimento. Hoje, até então, ele não está sendo cobrado, até R$ 20.000 você consegue movimentar. Aí tem alguns outros detalhes dentro desse que são muito interessantes, que aí não vai dar para a gente falar mais aqui, né? Que é tratado muito na mentoria também. Tá bom, pessoal? Até aqui então tá claro a ação e a questão do risco. Existe o risco para ação? Sim, a ação é o tipo de investimento talvez com maior risco, né? Não se iluda, cuidado com essas falsas promessas de que vou botar R$ 10.000 hoje e vou ter R$ 20.000 amanhã. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Quando a gente está tratando que a proposta de investimento é para ter você potenciar os seus ganhos, você aumentar de fato, de uma forma que se você deixar na sua poupança, em investimentos tradicionais, digamos assim, que poucas pessoas têm acesso, você dificilmente vai conseguir aumentar sua carteira. Então hoje é possível em torno de 10, 15, 20, 30%? Sim, é possível, só que a gente não vai com tanta sede ao pote assim jogar todos os nossos investimentos em ações, né? Então para isso tem algumas técnicas que eu particularmente gosto muito, né, de estruturar, que é uma delas a gente falou, que é a diversificação, então não é aconselhável, e aí quem estiver aconselhando isso, cuidado, né? Qualquer especialista em conhecimentos básicos, não precisa nem ser especialista, vai perceber na prática, se a gente fazer exercícios aqui ou na mentoria, que a gente faz um trabalho mais acompanhado, você vai ver na prática de que não adianta você jogar tudo em ação, porque o risco é muito grande. Você pode ter uma pandemia, como foi ali final da primeira quinzena de março de 2020, e você vê sua fortuna desabar. Então, tem coisas que não estão no nosso controle. Para isso, a gente usa a diversificação de investimentos, tipo de ação comprar. Você consegue mitigar minimizar o risco, né? Mas não consegue eliminá-lo de fato. E a ação, esse risco ele é muito alto. Agora, é bem verdade que se você pegar empresas tradicionais, e aí como uma coisa muito positiva posso compartilhar aqui,
Pegar o Banco do Brasil, por exemplo, né? Desde a abertura dos portos em 1808, desde a fundação do Banco do Brasil, né? Uma empresa que estamos aqui em 2022 que tem uma sustentabilidade. A Gerdau Açominas, a Uzi Minas, enfim, são empresas grandes que já vêm há décadas aí de forma sustentável. Elas podem quebrar? Podem, obviamente podem quebrar, mas existe uma certa... É diferente de você investir numa empresa que está numa startup, e nada contra, muito pelo contrário, né? Inovação na veia, assim como também pode ter um potencial muito alto de você botar numa startup e ela aumentar, mas existem algumas técnicas, alguns indicadores. Então, na mentoria a gente passa um por um alguns desses indicadores que eu vou dar de forma bem transparente para a gente não entrar muito na técnica aqui de qual indicador, né? Poderia aqui falar pelo menos 5, 10 que são utilizados, que eu particularmente gosto de usar. Vou usar um que não é um indicador tão assim numeral, mas governança. Então, como que você vai investir numa empresa? E isso acontece muito. A gente pega as grandes, se entrar nos jornais hoje, jornais especializados, jornais comuns, aí, sites, você vai ver que estão indicando uma empresa que a governança dela não está tão boa, que você consegue fazer uma breve pesquisa ali, ver o que a própria empresa divulgou, relações com investidores, e que você, com alguns minutos ali avaliando, você chega ao consenso de que não dá para investir nessa empresa. Então é o dinheiro da sua vida muitas vezes, né, que não vale a pena você investir lá. Ok? Então na mentoria a gente entra em cada indicador desse. Então dentro do vocêtransforma.com/cursos, você vai ver lá, nós estamos com a mentoria para iniciar daqui em torno de uns 15 dias, e que as pessoas, né, colocando aí mais uma vez, quem está aí com 20 mil reais, 30 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, como eu vi agora no final de semana, 300, 500 mil reais, e a pessoa está deixando esse dinheiro na poupança, sendo que muitas vezes essa diversificação, que aí com o próximo investimento que a gente vai falar agora, que é um dos investimentos talvez mais interessantes que pode existir, que falta de informação, as pessoas acabam deixando de ganhar dinheiro. A pessoa está deixando lá na poupança dela, na conta corrente, ou está comprando títulos de capitalização, comprando alguns pacotes que o gerente do banco dela indicou, e que daqui a alguns meses ela precisa sacar essa reserva de emergência dela, por exemplo, por algum motivo, e vai descobrir que vai perder só com 27,5% de imposto de renda, ela vai perder muito daquela quantia dela. Imagine você entrar com 100 mil reais investindo hoje e daqui 2, 3 meses precisar e for lá sacar, descobrir que além da depreciação que pode ter ocorrido do mercado como um todo, dependendo do tipo de investimento, você está perdendo 27,5% por causa de imposto de renda e está aí no final das contas sacando em torno de 70 mil reais. Olha só que por falta de conhecimento a pessoa está perdendo dinheiro, ok?